E o ponto 5 vai explicar sobre a reflexão. A gente vai refletirmos juntos o que isso tem a ver com a gente depois de tanto tempo. Amém, irmãos? Todos comigo? Entendendo essa primeiro slide aqui, já fica maravilhoso para a gente ter uma fluidez de aula maravilhosa e a gente poder compreender o máximo que a gente conseguir desses pontos. Amém? Podemos avançar? Então vamos para o item 1, tá bom? O item 1 nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso que é introdução. Reforma, deforma e forma. Irmãos, prestem atenção comigo. Pega seu lápis, seu caderno, anota aí. Se a gente está falando de uma reforma, o que é reformar? Reformar é construir algo que se perdeu, né? Trazer de novo a forma, reformar, né? Não sei quantos passaram uma reforma de casa, eu passei recentemente, é horrível, nunca reforme a casa você morando dentro, né? É um estresse absoluto, especialmente se você tem 8 estentes no seu coração, né? O risco de ter um infarto é muito grande. Reforma, muito é desgastante, né? Hum. Mas teve uma reforma, a necessidade de uma reforma é porque anteriormente nós tivemos uma deforma. Concorda comigo? Ao longo do tempo, nós tivemos uma deforma, uma deformação. Algo foi perdendo suas características de forma que no final estava irreconhecível, estava totalmente deformado, né? E a gente não consegue reconhecer mais. Se teve uma deforma de algo, então teve uma forma. E aqui que a gente precisa entender nessa introdução. Forma. Tudo começa com uma forma. Qual que é essa forma? Para a gente estar falando de deforma e posteriormente nós vamos falar de reforma. Tá dando para os irmãos me entenderem? Excelente raciocínio. Excelente raciocínio vai nortear a nossa aula até chegar na reforma protestante, amém? Então vamos falar da forma. O que é essa forma? Fica essa pergunta, né? Olha lá, qual é essa forma? Qual é essa forma? Então eu vou explicar para os irmãos de maneira bem sucinta, eu poderia fazer isso em muito tempo, 6 fatos bíblicos que eu separei aqui. Inicialmente eu tinha feito aqui 15 fatos bíblicos, aí eu reduzi para 10 fatos bíblicos, aí eu falei, a aula vai ficar muito comprida, reduzi para 6. Reduzi para 6. Então, 6 fatos bíblicos que vai nos ajudar a entender o que é essa forma, beleza? Quem fez o primeiro módulo da FF, né, a gente falou um pouquinho sobre algum desses fatos aqui. Bom, antes de entrar no próximo slide, vamos só fazer uma introdução aqui. Pensa comigo. Desde a criação, calma, não vou falar de toda a Bíblia, né? Falar de criação, o pessoal fica assustado aí. Mas desde a criação, em Gênesis 3,15, o que nós temos? Bom, criação. Acho que Gênesis 1 todo mundo já leu, né? Isso que é o capítulo mais lido da Bíblia, né? Porque todo mundo começa, não, vou ler a Bíblia inteira, Gênesis 1 e para por aí, Gênesis 1 de novo. Então todo mundo conhece Gênesis 1. Gênesis 1, a criação, depois vem a queda. Em Gênesis 3,15, os irmãos podem anotar se quiser, depois conferir, Gênesis 3,15, pode anotar no seu caderno, nós tivemos o proto-evangelho. O proto-evangelho. O que é proto-evangelho? O primeiro anúncio do evangelho. Maravilhoso isso, né? Primeiro anúncio do evangelho. Qual que é o verso que vai representar o primeiro anúncio do evangelho? Nós já tivemos aula sobre isso aqui na FF. O primeiro anúncio do evangelho é aquela parte em que o Senhor diz, né? Vai vir dela o descendente que esmagará a cabeça da serpente ou descendente. Desde aquele momento, Deus promete que haveria de um Messias que vai vencer todo o pecado da humanidade. Ali Deus promete o plano da redenção. É maravilhoso. A Bíblia é muito completa. De ponta a ponta ela vai falar de Jesus. Bom, mas calma, antes que eu me empolgue, a aula de hoje não é sobre redenção, sobre introdução à Bíblia, né? Sobre tema central da Escritura, nós já tivemos essa aula. Mas é importante que os irmãos entendam isso. Desde o começo, fala sobre Jesus. E o que conta a história? A história é que Deus teve que escolher um povo, né? Para ser o seu povo escolhido, para que dele veio o Messias. E o que Deus fez? A história de Abraão, a promessa, não é verdade? Os irmãos lembram dessa história. Deus poderia ter escolhido qualquer povo, poderia ter escolhido lá já os assírios, que já estavam em alta, os persas, mas Deus não. Escolhe um cara lá de Ur dos Caldeus, que pastorava seu rebanho na terra de ninguém, uma terra, um povo sem formação, escolhe, dá uma promessa, fala que dele vai vir o cara que vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão, né, aceita a promessa e a história vai. E a história vai prosseguindo. Todo o Velho Testamento vai contar da história da construção do povo de Israel. Vai vir a lei, a desobediência do povo, né? E tudo do Velho Testamento vai apontar para o Messias, não é isso? Tudo do Velho Testamento aponta para o Messias. Desde lá do Isaac ia ser sacrificado, apontava para Jesus, o cordeiro lá na porta no Egito significava Jesus, o tabernáculo era sobre Jesus, a serpente de bronze levantada por Moisés era sobre Jesus, a maná do céu era sobre Jesus, tudo do Velho Testamento era sobre Jesus, tudo era tipo. E no Novo Testamento veio o antítipo, né? Veio o cumprimento, veio Jesus Cristo que abraça tudo isso. Fiz uma breve recapitulação do Velho Testamento, amém? Todos comigo, né? Agora veja o primeiro fato que eu coloquei aqui, a vinda do Messias. Olha que versículo maravilhoso. A gente está falando, lembra dos irmãos, que ponto da aula nós estamos, sempre importante. Estamos falando sobre a forma. Vamos chegar a essa forma todo mundo junto, para depois falarmos da deforma e depois da reforma. A forma é a seguinte, primeiro aqui, ó, olha esse fato. Aquele que é palavra.
tornou-se carne e viveu entre nós. Aleluia. Que maravilha. Esse versículo me toca muito. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O começo de João 1 vai falar que, né, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, era Deus. Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. Jesus não foi criado, ele sempre esteve lá. Jesus sempre esteve lá, né? Isso é maravilhoso. Esse Jesus que estava lá no princípio como palavra, ele se torna carne e vem aqui, a encarnação de Deus, a encarnação de Jesus. Amém? Então esse é o primeiro fato. Segundo fato, nós temos o cumprimento da plano da redenção e uma promessa. Aqui é muito importante os irmãos prestarem atenção para não me entender mal. Veja lá. Tem um cumprimento do plano da redenção, que todos nós estudamos, né? Que é o ponto central da Bíblia, né? O plano da redenção, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Jesus teve que tomar aquele cálice amargo, né? Toda a hediondez do nosso pecado para fazer justiça por nós, né? Essa justiça é imputada a nós, ainda pecadores. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E se cumpre o plano da redenção aí. Agora veja que tem uma promessa. Olha a promessa de João 14:12, que curioso, irmãos. Esse aqui foi tema, não sei se tem alunos meus da escola dominical aqui, deve ter alguns alunos aí da escola dominical, e nós falamos nesse domingo agora, né? Estamos estudando o livro de João e passamos por esse versículo. Eu vou rapidamente expor esse versículo. Digo-lhes a verdade, olha essa promessa que Jesus fez. Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Olha que versículo poderoso. Vamos ler. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Bom, se a gente ver o contexto de João, presta atenção, irmãos. Se a gente for ver João até esse ponto aqui, João escreve 7 milagres que Jesus fez, embora o João mesmo fala que ele fez muito mais, e se fosse escrever todos os milagres que ele tenha feito, não caberia em todos os livros da Bíblia, do mundo, né? Então, mas João escolhe 7. Quais são os 7? Vamos citar alguns. Multiplicação dos pães e peixes, Jesus andou sobre as águas, ressuscitou o morto, Lázaro. Que mais? Jesus transformou água em vinho, não sei se eu já falei. Jesus cura, né, um cego de nascença. Um cego de nascença. Milagres extraordinários. Aí eu pergunto, algum de vocês vai fazer obras maiores do que essas? Alguns de nós, não, vou superar Jesus, porque ele falou que vou fazer obras maiores do que essas, né? Eu supero. Alguém aqui teria coragem de levantar a mão e falar, não, até o final da minha vida eu vou fazer maiores do que 7 milagres, até ressuscitar um morto eu vou. Eu pergunto de novo assim, será que você conhece alguém em 2000 anos de existência após Cristo que fez essas mesmas obras? Chocante isso, né? Não, não conheço. Não está registrado na história. Não tem. Por que Jesus teve que fazer isso? Porque qual que é o propósito do livro de João? Provar que Jesus é Deus. Essa é a tese apologética de João. João queria defender essa tese, que Jesus é Deus. Você não precisa provar isso, porque você não é Deus. Nós não vamos fazer essa porque nós não somos Deus. Então, de que Jesus está falando aqui? Esse versículo, meus irmãos, eu falo com isso com muito temor, muito mal interpretado. Muita gente usa isso aqui para falar, não, se Jesus fez mais, eu faço mais que ele. Não é isso que Jesus está falando aqui. Nada a ver. Né? O que esse versículo está falando? Que obras maiores no sentido de propagação do evangelho. Jesus, quando ele veio, ele implantou o reino de Deus aqui. E ele continua fazendo essas obras, só que ao lado do Pai. A obra é dele. Nós somos trabalhadores, a obra é dele. Ele continua fazendo o que ele está fazendo. Só que através de nós que estamos aqui, nós vamos fazer essa propagação do evangelho, amém? É sobre essas coisas. Tudo que nós. Aqui, a continuação do versículo é: tudo que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Aí muita gente interpreta: é um cheque em branco. Eu vou pedir um carro do ano. Eu vou pedir uma esposa maravilhosa. Eu vou pedir riqueza. Eu vou pedir cura da saúde. Porque tudo que eu pedir em nome de Jesus, Jesus vai dar. Não, 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 não. Jesus fala nesse contexto aqui. Se você orar pela evangelização dos seus irmãos, para te Deus dar mais força, mais santidade, para você ser testemunha dele, para você ter o caráter moldado, para que você testemunhe sobre Jesus, te dê ousadia para falar da palavra, isso ele vai te dar. Isso ele vai te dar. Amém? Maravilhoso. É sobre isso que é o evangelho, meus irmãos. É sobre isso que é o evangelho. Então, essa obra, por que eu estou falando isso aqui? Por causa da forma. Tudo isso por conta de uma forma. 3. Olha o que acontece. Aí todo mundo conhece, né? Descida do Espírito Santo, Atos 2, amém? Todo mundo sabe esse momento maravilhoso da história. Jesus prometeu o Espírito Santo, Atos 2, o Espírito Santo desce como, né, um barulho feito um trovão, como línguas de fogo que caíram e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece depois? Pedro, apóstolo Pedro, aquele que pouco tempo atrás, né, alguns dias atrás, havia negado Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro faz a pregação evangelística mais profunda e impactante de toda a história, falando sobre o Messias que morreu por nós. E o que acontece como resultado disso? 3.000 pessoas se convertem. Olha o verso bíblico. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essas 3.000, imagina, irmãos, 3.000 pessoas, que naquela época era muita gente, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Estava feita a igreja, meus irmãos. Olha a igreja que formou. A forma começou a tomar forma aqui, tá vendo, meus irmãos? Isso aqui é a igreja primitiva. Os 3.000 irmãos
convertidos, eles se dedicavam, né, no partir do pão. Então, essa vida em comunidade, essa vida de unidade, oração pelos irmãos, uma comunhão não social, que muitas vezes nós temos só comunhão social na igreja, nós não temos comunhão espiritual. Amém? Esses irmãos não. As orações ao partir do pão e o principal se debruçavam no quê? No ensino dos apóstolos, na doutrina santa, daqueles que Deus instituiu os 12 apóstolos dele, né? 11 mais o Paulo, e trouxe toda a doutrina. E a igreja começa a partir daqui. Isso aqui é a igreja que começou. A forma começa a ganhar. Mas vamos adiante. Lá no Atos 9, acontece a conversão de um cara que era inimaginável. Inimaginável a conversão desse cara. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreus, perseguidor de crente, né? O cara que matava cristãos a rodo, sabia tudo da lei, e esse cara se converte, conversão de Paulo. E Paulo, quando se converte, né, ele, no caminho para Damasco, ele estuda, e ele se torna o maior teólogo de todos os tempos. Né? Ele faz a espinha dorsal de toda a teologia, de toda a doutrina, ele traça, especialmente em Romanos e Efésios, se quiser anotar, Romanos e Efésios, especialmente nesses dois livros, né? Tem as cartas de maior caráter doutrinário da igreja. E Paulo escreve isso aí. Fora todas as outras cartas paulinas, né? Tanto eclesiásticas como cartas pastorais. Maravilhoso. Deus derrama seu espírito sobre Paulo e Paulo registra isso nas Sagradas Escrituras, de modo que toda a doutrina que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos saber sobre igreja, tudo que nós precisamos saber como ser cristão, né, está registrado nas Escrituras. Claro que não foi só o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro também, né, outros apóstolos, evangelistas, Mateus, mas veja, apóstolo Pedro escreve a primeira Pedro, né, na mesma época que Paulo escreve Filipenses, para públicos diferentes, momentos diferentes, cada um tempo diferentes. Você vai ver confrontar, as duas falam sobre a mesma coisa. Só o Senhor para fazer isso. Só o Senhor para fazer isso. É o Espírito Santo. Nós conversamos sobre isso no texto passado, né? No módulo passado. Amém? Não me envergonho do Evangelho. Olha aqui, irmãos, um resumo da doutrina de Paulo, tá? Um resumo. Romanos 1, 16 e 17. Esse versículo, ele é a definição de que é o Evangelho. Isso aqui a gente tinha que ter cravejado no nosso coração. Isso aqui não pode sair do nosso coração nunca. Olha lá. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? O que é o Evangelho? Ele é o poder de Deus. A gente acha que o poder de Deus é só, né, fazer as coisas. Não, não. O poder de Deus é o Evangelho. Ele que transforma, ele que faz o milagre. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu primeiro e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A salvação só vem pela fé. A espinha a doutrina está traçada, meus irmãos. Teologia boa. Vamos prosseguir? Senão a gente termina. A igreja de Antioquia. Olha lá, em Atos 11, e assim a gente falou de Atos 9, Paulo trouxe toda a doutrina, mas em Atos 11, o que retrata aqui? A igreja de Antioquia, a primeira igreja fundada fora do território de Jerusalém. Os crentes foram dispersos depois da perseguição de Estevão. Os crentes estão saindo de Jerusalém perseguidos, mas falando do evangelho. E lá em Antioquia, meus irmãos, é fundado isso aqui. Olha lá. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, ainda chamado de Saulo, né? Que era os outros nomes, né? Depende da região. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram a primeira vez chamados de cristãos. Que maravilhoso isso aqui, né? Aqui está fundada a igreja, meus irmãos. A igreja está posta aí. A primeira igreja fora da região de Jerusalém. A primeira igreja para nós, gentios, nós que estamos aqui hoje. Irmão, se a gente traçar, eu não sei de qual igreja você está aí, né? Não sei de qual Hollins você é, temos irmãos de outras denominações também, glória a Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder ter esse corpo de Cristo reunido para nós da Hollins aqui, é uma imensidão de alegria, porque a igreja é isso, né? Essa igreja única pelo Senhor, então nós louvamos a Deus pela vida de cada membro de outras denominações. Mas, independente da denominação, se a gente puxar toda a linha cronológica nossa para trás, a gente vai encontrar em raiz em Antioquia. Interessante isso, né? A gente vai cair exatamente aqui. Algum lugar, algum missionário aqui de Antioquia fez, algum lugar. Vamos cair aqui. Todos nós temos uma igreja em comum. Louvado seja Deus, está posta aí, porque essa igreja era a igreja missionária, irmãos. Essa igreja que foi se espalhando. A partir daqui que foi a primeira viagem missionária de Paulo e a coisa foi. Isso é maravilhoso. Vamos para o último, sexto fato. A forma está pronta. Por que está pronta? Porque olha a promessa do Senhor: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermos minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Deus deu essa promessa aos apóstolos, isso se expandiu, a igreja de Antioquia foi fundada, depois todo o Mediterrâneo, toda a circunvizinhança de Jerusalém, todo o Império de Roma, tudo, a igreja chegou até Macedônia, até Alexandria, que fica na África, fundado por apóstolo Marcos, né? Apóstolo Marcos.
A igreja se espalha. Então, em 40 anos, irmãos, em 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, e a ida dele para o céu, e a descida do Espírito Santo, a disseminação da igreja foi forte. Uma igreja forte, séria, com teologia, doutrina correta, tendo Cristo como centro. Aleluia. Deu para perceber o que é forma? A forma está pronto. De modo, irmão, só que assim, durante esse tempo, muita perseguição. A igreja vai bem. Depois desse tempo aqui, de 40 anos, morre o último apóstolo, né, irmãos? Quem foi o último apóstolo que se foi? Apóstolo João. Isso, né? João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, não é isso? Lá por 90 depois de Cristo, apóstolo João falece. Depois disso, século 2, século 3, certo? Eles acabam a igreja continua forte, começa o período da patrística. Então tem os pais da igreja lá, não vou citar aqui todos, né? Policarpo de Esmirna, Crisóstomo e por aí vai. A igreja vai bem, doutrina forte, consolidada em doutrinas dos evangelhos, o cânon fechado, tudo certinho. Claro, com muita perseguição e muita heresia na época já, né? Gnosticismo, proto-gnosticismo, né? Falando de dois deuses, tinha heresias já. Mas a igreja é bem perseguida, se fortificando, correndo para lá, permanecendo firme, uma igreja totalmente perseguida, mas igreja em ascensão. Uma igreja em ascensão, perseguida, porém ascensão. De tal forma que um cara chamado Tertuliano, aqui, ó, vamos falar dessa forma aqui, ó, tinha esse slide aqui, é verdade, ó. Então, como que é a forma, essa igreja? Como que ela tomou forma? Olha isso aqui, esse versículo, Efésios 2:20, irmãos, vamos ler junto. Portanto, vocês já não são estrangeiros, aleluia, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, isso que a gente está falando. Todos nós aqui, membros da família de Deus. E como que é a igreja? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular. Aleluia, né? Aleluia. Olha que maravilhoso isso aqui, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular. Esse é o ponto fundamental de tudo, né? Jesus Cristo é pedra angular da igreja. E sobre o ensinamento dos apóstolos, que hoje está revelado aqui nas Escrituras, está tudo revelado nas Escrituras, está aqui toda a base. E todos nós somos tijolos que vamos construindo essa igreja. A igreja continua sendo edificada, mas sobre o fundamento já posto, que é a Escritura revelada. Amém? E isso está pronto à forma. A igreja, como estava dizendo, estava em perseguição, a ponto desse pai também, dos pais da igreja, né? 155, 220, Tertuliano, falou assim: ó, o sangue dos mártires é semente da igreja. Né? Acho que muitos já ouviram essa frase, né? Bem famosa, bem conhecida, né? Como que nós chegamos à igreja hoje. O preço que os nossos antepassados tiveram que pagar para termos a igreja que temos hoje. Pagaram um preço alto. Muitos perseguidos, comidos por leões, mortos a fio da espada, mães perdendo seus filhos na frente, né, por não negar Jesus, todas essas histórias reais que chegam até nós. Né? Então, isso aqui foi a forma. A forma está pronta. A forma está pronta. Bom, irmãos, aí eu digo para vocês, né, passando por item 2 da aula, acontece um fato que começa a mudar. Nós falamos da forma. Todos acompanharam até aqui? Falamos só da forma. Vamos falar agora da deforma, que é o ponto 2 da aula já. O contexto histórico, a descaracterização da forma. A descaracterização da forma. Olha o que acontece. Tudo vai indo bem, até que tem um fato histórico que muda um pouco a situação. Eu já passo aqui, ó, que é esse aqui. A conversão de Constantino o Grande em 312 e o decreto do Edito de Milão. Tá? Tá anotado aqui no slide, certo? O que acontece aqui, irmãos? O que acontece? Esse Constantino, ele é o imperador de Roma, e ele acaba se convertendo em 312 depois de Cristo. Imperador de Roma. Segundo a história, né, ele está numa batalha e ele tem uma visão durante essa batalha de uma cruz, e essa cruz com os dizeres, né, com esse sinal vencerás. Ele recebe essa visão e se converte ao cristianismo. Né? A nossa vontade de falar assim, aleluia, glória a Deus, né? Uma igreja perseguida, agora o imperador máximo se converte, né? Dá vontade de soltar um glória a Deus. Mas acontece, irmãos, que a história também conta que ele tinha muitos motivos obscuros para se tornar cristão. Roma está se dividindo, ele precisa de controle político, ele precisa de influência, então ele vê que o cristianismo tem uma base forte, então se ele se converte, ele pode usar também como pretexto para falar que ele é legitimado por Deus para exercer o governo, e ali ele se entrega e se converte ao cristianismo. Em 313, ele faz esse Edito de Milão. O que foi? Basicamente é que ele tornou legal a religião cristã, o cristianismo, né? Legalizou o cristianismo, esse é o Edito de Milão. Legalizou o cristianismo. A partir desse momento, o cristianismo não pode mais ser perseguido. A nossa vontade é de falar glória a Deus, né? Opa, que maravilha, né? Mas acontece que a partir disso também vai surgindo uns crentes meio fracos na história, né? A coisa vai se enfraquecendo também. E a gente vai ver isso mais a fundo agora. Em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I ele promulga o Édito de Tessalônica. E o que esse Édito de Tessalônica falou? Falou o seguinte:
o cristianismo agora não só é legalizado, não é só mais não perseguido, mas como ele é religião oficial do império. De modo que, de alguma forma indireta, Teodósio I, ele toma o poder político, ele tem o poder político já, mas também une o poder da religião. E ele une os dois para si. Então, de fato, não é uma conversão verdadeira, né? Não é uma conversão verdadeira. Por quê? Porque muitos do império, eles se convertem ao cristianismo. Por quê? Porque é a religião oficial. Não é uma verdadeira conversão de almas. Não é uma verdadeira conversão do coração. Não é um verdadeiro arrependimento como havia outrora. De se entregar para Jesus, de tomar a cruz do Senhor e seguir a Jesus. De ser um discípulo do Messias. De renunciar a si mesmo. Mas não. Ou é a religião do imperador. Eu também quero. Eu também quero ter esses benefícios. Qual que é o resultado disso, meus irmãos? É uma fé fraca e cheia de superstições, né? Uma fé fraca, cheia de superstições, muito sincretismo, enfraquecimento do ensinamento bíblico, surgimento de muitos ritos, muitas tradições, uma mistura do paganismo, né? Porque tinha muitas religiões greco-romanas que tinham imagens, deuses de imagens e tal, e tudo isso vai se adentrando, vai se confundindo, né, com o cristianismo ali, e a coisa vai perdendo sua forma. E a coisa vai perdendo sua forma. Então, esses dois fatos são históricos para desencadear essa entrada aqui. É nesse cenário que entramos na Idade Média, né? Também conhecido como Idade das Trevas. Aqui, quem passou do cursinho agora, ensino médio, estudou bastante aqui, Idade Média, né? Essa Idade Obscura que nós tivemos, né? Muitos absurdos nessa época, né? Onde, né, não tinha nada da razão. Aqui tem um número a mais aqui, né? 53, esse 2 aqui tá a mais, a Idade Média. Então, a gente entra nessa Idade Média, nesse cenário, já com o cristianismo, né, já impregnado com o paganismo, uma fé mais fraca, né, enquanto a igreja estava perseguida ia bem, mas agora com todas essas questões a igreja começa a se cair. E agora, irmãos, eu vou passar lista de 12 fatos e heresias que percorreram a igreja ao longo dos anos após o cristianismo ter se tornado a religião oficial do Estado. Lembrando aos irmãos que nesse momento nós estamos falando da deforma. Os irmãos lembram disso? Amém? Estão comigo? Nós falamos da forma, vimos dois fatos históricos que estão ocasionando uma deforma da forma, né? E agora a gente vai falar de 12 fatos, tá? Que percorreram ao longo da Idade Média que desencadeou, né, ainda mais essa deforma. Vamos ver esses 12 fatos. Aqui cabe uma pausa, né? Eu tenho irmãos aqui, tem muita gente de Campo Grande aqui, meus irmãos me conhecem, também muitos aqui da Rollins eu conheço, né? Eu não falei nome de cada um, senão às vezes o pessoal aí esquece de alguém. Mas também eu sei que tem irmãos de outras denominações, como eu não conheço todos, o objetivo da agora de mostrar esses 12 fatos não é nenhuma crítica a outra religião ou qualquer outra coisa disso, com todo respeito, nós vamos falar de fatos. E o que isso ocasiona para a reforma protestante. Então, o primeiro fato aqui, ano de 375 depois de Cristo, meus irmãos, começa a veneração dos anjos e santos mortos, além da confecção de uso de imagens. Isso sempre, já antes, já começava a existir, pintava, mas nesse ano de 375, especialmente dessa entrada do paganismo, a gente viu sobre esse contexto agora, certo? Isso começa a ficar mais frequente. O uso de imagens. Começa a se colocar imagens dentro da igreja, coisa que você não achava nem um pouco na igreja primitiva, não tem referência bíblica nenhuma disso, começa a entrar de maneira forte, né? Eu coloquei alguns aqui embaixo, eu não vou ler, né? Em preto aqui sempre vai estar aqui, esses slides vão ser disponibilizados, né? Só como brincadeira de consulta, né? Que no catecismo da Igreja Católica isso vai estar bem explícito, né? E também, se os irmãos quiserem, tem outras referências bibliográficas que contam a parte histórica de como surgiu esses pontos, tá bom? Embora alguns estejam em inglês aí, etc. Mas veneração dos anjos e santos mortos começa em 375. Aqui a gente vai passar rápido, tá? A gente não vai pontuar cada uma delas. Ano 500, sacerdotes começam a vestir de forma distinta dos leigos. Né? Antes da igreja primitiva, não sei se os irmãos, alguns assistiram The Chosen, não sei se assistem, né? Mas só uma exemplificação, Jesus está lá vestido igual. Você olhava Jesus no meio da multidão, você não sabia quem que era Jesus, né? Jesus não vinha com aquela sopa. Não, Jesus era, nada chamava a atenção de Jesus. Isso é um fato. Né? A igreja primitiva era assim. Né? Os apóstolos se vestiam da mesma forma. Né? Não tinha nada disso. Só que aqui começa no ano de 15, de forma mais forte, né? Essa distinção entre clero e igreja. Santo e profano, né? Essa distinção começa a ficar muito clara, essa vontade de distinguir os dois, tá? Ano 500 depois de Cristo. Anos 593 depois de Cristo, a gente vê que a heresia são progressivas, né? Gregório I estabelece a doutrina do purgatório, local intermediário entre o céu e o inferno. A alma precisa purgar os seus pecados. Então isso na Bíblia você não vai encontrar referência, mas teve isso, né? No ano de 1593, que o Gregório I falou que tem esse purgatório, né, que é o estado intermediário, a alma fica lá, onde o céu e o inferno. Dependendo do que se faça
né? Se a alma vai ter penitências, paga seus pecados, ele pode ir para o céu. Ou se alguém aqui fora, nós oramos pelos mortos e fazemos algo aqui fora, aquela alma vai para o céu ou para o inferno. Então, esse estado intermediário, né? Isso aqui está no catecismo também, lá embaixo. Anos 600 depois de Cristo, isso aqui, irmãos, como que eu disse, não é para a gente se aprofundar, tá? É só citação mesmo. Dois fatos aqui, né? Toda missa passa a ser a latim. Então, as missas começam a ser latim, sem entendimento do público, independentemente de quem era o público. Claro, afasta ainda mais clero e igreja, né? O povo não era edificado, o povo não era consolado, o povo não era exortado. A missa era com o papa de costas para o povo, falando, né, falas em latim, ninguém entendia nada. A intensificação de Maria como mediadora e como nossa mãe também. Então, essa simbologia de Maria, né, ganha, já tinha, mas ganha destaque aqui a partir do ano 600, né? Maria também como nossa mãe. Se ela era mãe de Deus, era pura como Deus, então é nossa mãe também, né? Então não só o nosso pai, mas é nossa mãe, não só como nós temos pai, né, que é Deus, mas Maria sendo nossa mãe. Também tem referências ali e também referências históricas. Ano 67, talvez para muitos teólogos considerado como um dos maiores heresias, né? O instaurado papado romano. Só em 607 depois de Cristo começaram a falar que o papa ele é descendente de Pedro. Até então não se falava isso, né? Mas só em 607 falou assim, não, todos os papas são da linhagem de Pedro e nós somos o vigário de Deus na terra, né? Nós somos representantes de Deus. Então, como Deus estabeleceu a pedra em Pedro, então todos os papas são descendentes de Pedro, né? Então acontece essa história. Daria para a gente se aprofundar nessas matérias, mas não é a ocasião, né? 995, um pouquinho mais para frente, Papa João XV ordena a canonização dos santos. Os santos intercedem pelos humanos. Então, só no ano de 995, né, surge-se então essa doutrina de que os santos, né, já partidos, né, dependendo das coisas que eles fizeram, os milagres que eles fizeram outrora aqui na Terra, eles são canonizados, né, de forma que lá no céu eles intercedem por nós e viram uma espécie de mediador nosso. Então, eles intercedem por nós podemos pedir para eles que eles intercedem por nós junto ao Senhor. Isso surge mais forte em 995 depois de Cristo. Ano 1090, a instauração do rosário, né, a forma uma das formas mais completas lá da reza católica, né, é muito ligada à Ave Maria. Então tem que, eu não sei aqui de cor, mas tem que orar com não sei quantas Ave Marias, e Pai Nosso, quem já fez o catecismo vai saber melhor do que eu, né? Mas instaura-se então a questão do rosário. 1184, o Concílio de Verona está a Santa Inquisição. Essa é uma das cenas, momentos mais tristes, né? Acho que de toda a história, não só quando a gente fala de reforma, mas da história do ser humano, né? Um momento obscuro, né? Onde muitos eram perseguidos em nome da Igreja, né? Por conta de heresias. Então aqui a gente estuda muito profundo e parece que a gente não sabe nem um terço das coisas que aconteceram naquela época, mas pessoas extremamente perseguidas, mortas a fio das espadas, queimadas vivas, jogadas ao mar por conta que falavam coisa contra a Igreja Católica ou, claro que tinha interesses também por trás disso, né? Então alguns exemplos que a gente lê muito são mais populares, joga aquela, é caça às bruxas aqui, né? Mas joga aquela pessoa que falou que lá amarra uma pedra e joga no rio, né? Se ela boiar, porque realmente ela não falou heresia nenhuma. Se ela se afundou, porque ela vai falar, falou heresia, né? Obviamente a pessoa morria dessa forma. Queimadas, né? Crianças queimadas, amarradas junto a seus pais e queimadas vivas. E isso quem fez não foram, não foi pessoas más, né? Claro, foram, mas na verdade foi a igreja. A igreja lá atrás veio nessa história e cai nessa período obscuro triste da história. 1215, a transubstanciação e a confissão auricular de pecados são duas doutrinas que aparecem de maneira muito forte aqui, né? A transubstanciação no sentido de que sabe a hóstia, né? A hóstia, eles falam que tem elementos da hóstia, são substância ali feita de alguma coisa, mas no momento da Eucaristia, aquela substância ela se torna no corpo de Cristo. Ela se torna o corpo de Cristo mesmo, como se fosse a continuação da morte de Cristo, né? Então a transubstanciação. E a confissão auricular de pecados está ali também, né, no catecismo, né? Que é importante que pelo menos uma vez ao ano você vai confessar todos os seus pecados mais graves para ser perdoado por Deus, né? Então essa é a importância de confissão auricular ao clero. Surge em 1215. Vamos passando rapidinho. 1229, o Concílio de Valência proíbe a Bíblia e suas traduções ao leigos. Aqui eu acho tão triste quanto a Inquisição, e talvez com repercussões ainda mais negativas, né? Imagina, proibição de Bíblia para todo mundo, só para quem pode interpretar. A Bíblia na sua casa só com autorização, né? Sob o pretexto de que a interpretação correta só vem da igreja, não vem do povo. O povo não pode interpretar a Bíblia para não ter heresia. Então deixa que a igreja interprete, né? Depois de toda essa caminhada. Então o povo não tinha mais nem Bíblia nas suas casas. Então isso aqui foi decidido no Concílio de Valência, né? Bom, deixa eu fechar essa janela aqui que apareceu. 1251 é o 11º fato. Simão Stock, né,
um religioso também recebe a visão do escapulário. E isso que é curioso, coloquei só uma foto aqui que é o escapulário, para quem não conhece, né? E aqui no catecismo tem sobre a devoção ao escapulário, e ele vai falar dessa questão de usar essa corrente, né? Ele teria recebido essa visão, a imagem de Maria ali também, e essa coisa é tão grave assim que eu tenho colegas meus, né, de trabalho, que alguns usam e eles afirmam que eles ficam desesperados que esquecem em casa porque se morrer naquele dia não vai para o céu porque não está o escapulário a protegendo. Ou se sofreu um acidente de carro é porque não estava usando o escapulário, porque ele teria essa proteção toda, né? Isso se repercute até os dias de hoje, né? Então tem essa devoção ao escapulário também. Bom, são algumas, tem outras, muitas outras, né? Tem uma lista enorme aqui de anos, só que a aula se estender, trouxe algumas só para a gente ver essa questão da deforma da igreja. E talvez agora a gente vê a partir de agora, né, meus irmãos? Muito distante da igreja constituída lá atrás, né? Muito distante, muito, perdeu muito a sua forma, daquela forma inicial que a gente viu agora, sim ou não? Muito distante, muito estranha, muito cheia de coisas que, da onde que surgiu, né? E aqui eu vou colocar para fechar a décima, aqui está consumada a deforma, né? Mas eu vou fechar aqui. Ah, pulou o slide aqui, irmãos. Acho que saiu aqui. Mas eu vou só comentar com os irmãos. A pior a heresia que surgiu foi 1513, com a venda, aí os irmãos podem notar, porque eu vou colocar no slide depois, é a venda de indulgências. Papa, né? Leão X. Papa Leão X, pode anotar, Papa Leão X, em 1513, né, ele toma a posse como Papa, e ele quer construir a grande Basílica de São Pedro. Mas como construir uma basílica tão grande assim, né? Como construir essa basílica? Precisa de dinheiro, precisa granjar recursos para construir. E como que a gente vai fazer isso? A maior heresia que surgiu então, até aqui, para fechar essa lista, né? A venda de indulgências. Pode escrever. Venda de indulgências. O que é isso? A igreja tem o poder de perdoar, porque ele é sucessor de Jesus Cristo na terra. É isso que eles entendiam. A igreja é sucessor de Jesus foi, mas não foi, porque a igreja está aqui, nós somos sucessor. Então a gente pode perdoar você, a gente pode ouvir você seus pecados, a gente perdoa. Mas agora para perdoar, a gente vai vender indulgências. Você precisa de uma certidão de que você está perdoado para poder ir para o céu. Só que essa certidão só poderia ser feita através da compra dessa certidão. Comprar essa certidão. Olha que absurdo, né? Então tinha um cara chamado Tetzel, o frade, que ele ganhou muita notoriedade, porque ele é alemão, foi para a Europa inteira vendendo isso aqui, e ele fala aquela famigerada frase, que os irmãos já ouviram, não viram? É assim, a frase é a seguinte, né? Quando a moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma salta do purgatório. Essa frase ficou conhecidíssima, né? Conhecidíssima. E aí estava feito o contexto histórico da reforma protestante, né? Estava pronto para a reforma. Precisa ou não de uma reforma? Precisa ou não voltar para a forma? Urgente, né? Urgente. Então, está consumada a reforma, né? A salvação era mediante de obras, você tinha que pagar por esse documento, pagar dinheiro, e aí a basílica foi construída. Bom, claro que houveram muitos naquela época pré-reformadores. Vou citar dois rapidinho aqui, né? Senão a aula vai se alongar. Nós temos John Wycliffe e John Huss, são dois pré-reformadores, teve, claro, outros muitos, né? Mas John Wycliffe, né, desde lá de 1320, ainda na Idade Média, ele criticava a corrupção da igreja, o abuso do Papa. E sabe o que esse John Wycliffe fez, cara? Ele defendia a Bíblia para todo mundo. Ele achou um absurdo isso aí. Como que a Bíblia não está na mão do povo? E ele traduziu a Bíblia para o inglês. Olha que avivamento, né? Glória a Deus. Né? John Huss, por sua vez, ele também criticava muita coisa, né? Venda de indulgências. Ele bateu muito forte em cima dele. Desde aquela época já começava a se vender, foi institucionalizado mais tarde, mas desde aquela época sempre tinha a venda das relíquias, né? Pedaço da cruz de Cristo, o pano que cobriu Jesus, viagens para não sei o quê, todos esses poderes místicos de transubstanciação, que a igreja falava que tinha poderes mágicos, né? Uma água benta, etc. E ele já criticava isso. E ele defendia que a Bíblia era a única fonte de autoridade, esse John Huss. O fato curioso dele é que na sua morte, ele foi, obviamente, né, perseguido, na sua morte, essa palavra Huss, ela significa ganso, ganso em alemão. É a mesma coisa que João Ganso, né? Igual o jogador de futebol que tem aí o Ganso, né? É a mesma coisa, é isso aí. Se bem que Ganso é apelido, obviamente, né? Mas o Ganso, aqui nesse caso, ele estava sendo morto, queimado vivo, e na morte dele, o que ele fala? Ele fala assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas haverá de surgir um cisne que você não poderá queimar. Essa foi a frase última dele. Hoje vocês queimam um ganso, mas haverá de ressurgir um cisne que vocês jamais poderão queimar. E o que acontece? Acontece isso ou não, né? Deus levanta um cisne. E a gente vai para o item 3 da pauta já. Da pauta não, desculpa, parece que eu estou numa reunião, né? Desculpa, da aula. É muita coisa, gente. Um dia é reunião, outro dia é aula, né? A gente fica perdido. A reforma protestante. Vamos lá? O item 3 da pauta. Deixa eu só mudar aqui uma configuração aqui, beleza? Consegui. Item 3 da pauta aqui, nós temos
da pauta da aula, a reforma protestante. Deus levanta esse cisne. E quem que é esse rapaz? É um cara chamado Lutero, né? Por isso que a gente vai no museu lá na Alemanha, né, na casa que era de Lutero, e tem um cisne lá. Era essa representação. Então muita gente não entende por que Lutero e cisne, né? O que tem a ver, né? O nome não significa nada, mas muito por conta dessa frase de John Huss. Então associou a imagem de Lutero como um cisne. Isso é muito interessante, né? Muito, muito interessante. E agora o que acontece? A Reforma Protestante, Deus levanta esse homem, né, da Alemanha, do interior de Alemanha, chamado Martinho Lutero, nasceu lá em 10 de novembro de 1483, na interior lá, Eisleben, né? Estuda em Erfurt, na universidade, ele se torna primeiro, forma em artes, né, e depois ele vai fazer direito. O sonho do pai, que era minerador, é que ele fizesse direito, tinha que fazer direito, dava emprego, dava futuro, ele vai fazer direito, só que um dia ele tá voltando da faculdade, voltando da casa dos pais, ele sofre uma tempestade, ele acha que vai perder a vida, ele com medo, e ele faz uma oração, falando, se minha vida for preservada hoje, eu vou servir ao Senhor, vou dar um jeito. E não acontece nada com ele. No dia seguinte, ele sai do direito e se matricula em teologia, e ele vai estudar teologia e a vida dele vai para frente aí, né? O pai não gostou muito, né? Mas ele vai se formar em teologia. Se torna monge agostiniano, vai para um convento agostiniano que era o mais rígido de todos, não podia dormir em cima dos livros, não podia. Nossa, era rígido, rígido. Ele se matricula lá, vira um monge agostiniano, professor de teologia e começa a exercer o seu ministério aí. Qual que era o problema de Lutero? Qual que era o problema de Lutero? Era o tormento da justiça de Deus. Olha isso aqui. Ele era totalmente atormentado com o tema justiça de Deus. Lutero tinha uma imagem de Deus severo e punitivista. Ele via Deus como um sujeito rigoroso, um Deus que estava ali só pronto. Sabe aquela imagem de um pai castigador? Ele tinha a imagem de Deus sentado no seu trono com um trovão na mão, só esperando alguém fazer uma coisa para ele lançar aquele trovão e matar todo mundo e castigar. Ele via o prazer em Deus em castigar as pessoas. Ele achava que Deus esperava com que os homens, você tinha que pedir penitência, pedir perdão o tempo todo, tinha que ser o melhor para que fosse aceito. E ele não conseguia fazer isso. Imagina, ele era um monge agostiniano, tentava fazer tudo melhor. Andava aqui, ó, andava aqui. E qual que era o tormento dele, né? Ele fazia jejum frequente, confissão frequente, mas nada aliviava a sua angústia. Nada. Ele sempre falava assim: eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo, não tem como. Não, ele era atormentado. Ele tentava estudar teologia, mas não conseguia. Ele falava: meu Deus do céu, como que eu estou explicando sobre um Deus assim? Como que ele é assim? Toda a, né, formação que ele havia recebido, as informações que ele havia recebido até então. Mas Deus age, né? Quando é a hora de Deus, a coisa vem. E ele estava um dia preparando uns sermões, usando Romanos para isso, e ele estava estudando o livro de Romanos, quando vem a experiência da torre. E ele lá na sua meditação, o que ele se depara? Com que versículo ele se depara, né? Exatamente Romanos, né? Que ele lá fala lá, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a espinha dorsal que a gente falou agora há pouco de Paulo. Olha o versículo que ele se depara. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus, o avivamento se começa. O avivamento começa aqui, pela Escritura. Ele fala, não, tá tudo errado que eu tô entendendo. A justificação vem pela fé. Tá tudo trocado. E aí ele dá uma resposta, né? Ele vai falar sobre essa experiência que ele mesmo chama como a experiência da torre, né? Tem manuscrito dele perseguido, escrito, preservado até os dias de hoje, né? E, e ele diz isso aqui, olha a resposta dele, né? A referência está aqui embaixo. Ele falava assim: eu me detestava. Imagina, você era o cara tentado ser o cara mais certinho do mundo, tentando fazer tudo de Deus. Ele fala assim: eu me detestava, né? Lembra Paulo, né? Eu me sentia irado com Deus. No entanto, eu meditava intensamente nesse versículo de Paulo. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Finalmente, Deus teve piedade de mim e comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pelo qual o justo vive pelo dom de Deus, isto é, pela fé. Eu me senti renascido. É como se tivesse atravessado as portas abertas do paraíso. É de arrepiar, né? De um cara que se sentia irado, avassalado, né? Com essa dor, atravessando as portas do paraíso, porque descansa a sua salvação em Cristo Jesus. Se isso não é avivamento, eu não sei mais o que é. Se isso não é a primeira reforma, eu não sei mais o que é. É o maior avivamento da história. E aí ele fala na frase dele, né? Deus teve piedade de mim. Não foi ele que teve a sacada. Não foi ele que se convenceu disso. Só o Espírito Santo para trazer esse convencimento em nossos corações. Só o Espírito Santo para trazer isso em nós. E que aconteceu isso com Martim Lutero. Louvado seja Deus, né? Começa a reforma protestante. Bom, depois disso, né? Nesse ano de 1517, aí a famigerada data, né, meus irmãos? Não é isso? O que acontece? As famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, a porta do qual a igreja que ele frequentava, que era padre, né? Ele fixa essas 95 teses
que falam primordialmente exatamente primeiro sobre isso, né? Sobre as indulgências, que ele criticava veementemente, mas também questões de contra a autoridade papal, crítica contra a questão da indulgência, já falei, a salvação apenas pela fé em Cristo, falava sobre esses temas, arrependimento verdadeiro. Depois vale a pena dar uma lida nas 95 teses, né? Vai falar basicamente desses assuntos. E quando que foi isso? 31 de outubro de 1517, né? De modo que amanhã, que dia que é? 31 de outubro amanhã, né? Então amanhã, 31 de outubro, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, desse avivamento. E nós somos frutos disso aqui. Frutos disso aqui. Amém? Então isso foi a reforma, meus irmãos. Deu para pegar? Fechou, né? Maravilhoso. Né? Por que ele fixa na sua curiosidade, né? Fixou na porta da igreja, é um ato profético, um ato simbólico, nada disso. A igreja era lugar onde mural de informações. Era costume do povo, né? Não tinha ainda não tinha a imprensa mesmo propriamente dita, está sendo inventada nessa mesma época, né? Mas fixava-se ali porque ele sabia que ali todo mundo ia parar, ler e essas ideias ser divulgadas, copiadas e difundidas, né? Então ele faz isso de maneira muito estratégica. O que, obviamente, né, meus irmãos, causa muita repercussão negativa, né? Com certeza, né? Ou acho que não. Muita repercussão negativa, né? E uma dessas repercussões negativas é que no ano de 1521, pode anotar o ano aí, não tem slide, acho que não sei se vai ter depois, 1521, ele é convocado pelo Concílio de Worms. Worms não é minhoca, Worms é o nome da cidade alemã. Ele foi convocado por esse concílio, o Concílio de Worms, para prestar esclarecimentos, porque ele já estava causando uma revolução muito grande, né? Então ele vai prestar esses esclarecimentos no Concílio de Worms. Ele chega lá no dia 17 de abril de 1521 e Carlos V, junto com as outras autoridades ali, o imperador da época, né? Ele fala assim, coloca todo mundo dentro do concílio, ele está no centro e fala para Lutero, Lutero, você que escreveu essas 95 teses? Foi você que escreveu esses livros? Lutero tinha escrito livros veementes contra o Papa, contra a autoridade papal. Escreveu mesmo. Colocou, escreveu e mandou ver, entendeu? Contra os seguidores, contra o abuso da igreja. Ele começou a escrever sobre tudo. A partir. Por quê, meus irmãos? A verdade liberta, né? A verdade liberta. Aí a Bíblia faz total sentido, né? Ele foi libertado, ele tem que falar isso aí. E ele escreve esses livros e lá no Concílio de Worms, né? No dia 17 de abril de 1521, pergunta para Lutero, Lutero, você que escreveu esses livros? E se você falou que, e se você afirmar que sim, você renuncia a eles? O que Lutero responde? Me dá um dia para pensar. Ele está muito angustiado, né? Então, no dia seguinte, dia 18 de abril de 1521, faz a mesma pergunta. Lutero, você escreveu esses livros? E se sim, você renuncia a eles? Sabe qual foi a resposta de Lutero? A gente vai ver junto. Resposta de Lutero, no Concílio de Worms, 18 de abril de 1521. Olha a resposta dele, meus irmãos. A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Forte ou não? Você dá essa resposta ali para as autoridades. Ousada não. Olha, vamos ler de novo. A menos que eu seja convencido pelas escrituras, ou seja, escrituras, e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, porque vocês se contradizem o tempo todo, vocês inventam coisa o tempo todo, vocês levam o povo ao engano, à obscuridão, não tem como. A minha consciência é cativa ao quê? A palavra de Deus. A isso aqui. A minha obediência está aqui. Né? Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo e contra a consciência. Olha aqui, não é seguro, ele vai ser perseguido depois disso. Ele vai ser morto depois daqui, vai querer, né? A pessoa vai querer matar ele. Mas não é seguro. E contra a minha consciência e contra a palavra do Senhor. Por isso, eu não vou retratar, né? Que Deus me ajude. Amém. Que homem de Deus, né? Que avivamento, né? Será que nós estaremos prontos para isso? Que maior ensinamento disso aqui, né, meus irmãos? O que ele está defendendo aqui? O que é o avivamento? O que é a reforma? É a volta às escrituras sagradas. É a sola escritura. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E Lutero percebe exatamente isso, e Deus derrama isso em seu coração. A consequência disso, né, meus irmãos, que Lutero vai sair, né, fugindo dali, ameaçado de morte, excomungado da igreja, obviamente, não tinha o que fazer. E ele usa o pseudônimo de Cavaleiro Jorge, fica escondido, né, num castelo ali, e ele faz outro passo extraordinário. Ele traduz a Bíblia para o alemão. É um cara de Deus. Extraordinário. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E ele começa, então, essa reforma. Irmãos, falamos sobre forma, falamos sobre deforma, e agora falamos sobre reforma. Aqui, a igreja começa a se reformar. A igreja protestante, né? Volta, devolve a Bíblia na mão do povo e na língua do povo. Aleluia, né? E volta a restabelecer as doutrinas que se encontram no solo da Escritura. Isso é reforma protestante. Isso é reforma protestante. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Aí a gente vem já, né, para uma das partes finais da aula aí. Nós estamos no tempo correto, graças a Deus. Eu sei que nós estamos correndo, nosso tempo é curto. Depois não consigo ler todos os comentários e falar, né?
Mas espero que os irmãos sejam acompanhados para a glória de Deus. Né? Vamos para essa parte final da aula, que a reflexão e o ponto 5, a reflexão e o 4, eles trabalham juntos, nós vamos ver isso agora. Já vim falando então agora que, obviamente, exatamente foi isso, a volta às escrituras, o sola escritura, né? Isso que norteia toda a base dos estandartes da reforma. Então vamos lá. Aqui, os estandartes da reforma é a bandeira da reforma protestante. Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá. Os estandartes da reforma, né? Os 5 solas. É a bandeira da reforma protestante. O estandarte é uma bandeira, um símbolo, né? Isso aqui é a bandeira. Os 5 solas. Eu sei que todos já ouviram, né? Muitos já ouviram, né? Mas isso aqui, para nós, tem que estar cravejado nos nossos corações. Por que isso aqui? É um mantra dos evangelhos? Óbvio que não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é exatamente a Bíblia. Exatamente a Bíblia. Olha lá. Representa um resumo do que esse avivamento representou e representa para nós nos dias atuais. Só a escritura, ele geralmente, e deve ser assim, ela tem que vir primeiro. Já me perguntaram, alunos meus, mas Code, não tinha que ser só Cristo na frente e depois os outros? Eu falei, claro que sim, Cristo é a figura principal. Mas o solo escritura, ele contém todos eles. O solo escritura norteia, porque a solo escritura vai falar, é só Cristo, é só fé, é só graça. E claro, glória somente a Deus. Por isso, o solo escritura é nossa doutrina. É a nossa doutrina. Amém? Vamos lá então. Vamos perseguir. Vamos ver um por um aqui e da seguinte maneira que nós vamos estudar ela. Só a escritura, somente a escritura. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Aleluia. Isso é só a escritura. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Ponto, acabou. Ponto, acabou. A gente viu agora que na igreja romana, ele ensinava que, primeiro que eles ensinavam somente uma parte da escritura, aqueles que lhe interessavam. Segundo que ele tira a escritura da mão do povo. Né? A gente viu exatamente isso, não é verdade? E outra, agora pode escrever isso de maneira bem clara, né? Não preparei um slide para isso, mas nós estudamos isso, acho que na EFF anterior, que para a igreja católica, se você perguntar hoje para um católico romano, com todo respeito, você vai perguntar, mas por que você reza Ave Maria? Mas por que você crê no purgatório? Onde que está na Bíblia isso? Onde que está na Bíblia que o escapulário? O que eles vão falar? Ué, mas não precisa estar na Bíblia. Não precisa estar na Bíblia. Não precisa. Por quê? Porque a Bíblia ela tem o mesmo valor que pode anotar, o magistério e a tradição. Então, para a Igreja Católica, isso é de forma bem veemente e bem clara, está no catecismo de maneira mais evidente ainda, e qualquer católico que é praticante vai falar isso, que a Bíblia, o magistério da Igreja, ou seja, o ensinamento da Igreja, a interpretação que o Papa e o clero dá sobre a Bíblia, e as tradições, então, cultos a santos, todas essas questões, elas têm igual peso que a palavra. O que não é muito verdade, porque pensa, se eles falam assim, não, o magistério não é maior que a Bíblia. Eu vi um vídeo hoje de um defensor falando isso. Não, o magistério não é maior que a Bíblia, eles estão no mesmo ponto. Mas alguém que defende que o magistério da igreja é igual à Bíblia, não é verdade, porque se tem alguém que interpreta a Bíblia, o que vai valer mais? O que ela falar. A questão de lógica, né? A Bíblia fala isso. Não, mas eu interpreto assim, então que vale o que a igreja interpretou. Então, no final das contas, vale o que falam. Para vocês terem o perigo disso, o Papa Pio X certa vez falou em púlpito, em alto bom som, sabe o que ele falou? A tradição sou eu. Aí complicou, né, meus irmãos? Aí complicou. Aí fica muito difícil, né, lidar com qualquer coisa sobre isso, né? Então, para a Igreja Católica, por exemplo, eu separei 2 pontos aqui que eu poderia citar de exemplo, que as bulas papais têm valor de Bíblia. Por exemplo, tem uma bula papal pelo Papa Pio XI, 1854. Pode anotar, Pio XI, 1854. Bula Inefabilis Deus. Tá? Então, é um ponto bem interessante, os irmãos podem anotar. Bula Inefabilis Deus, 1854. O que ele falava? O que fala nessa bula papal? Que Maria, ela não foi concebida em pecado. E Maria não pecou. Porque não pode gerar alguém que não tem pecado, né? Se ela tem pecado, né? Então, Maria não pecou. Ela foi concebida sem pecado. E ela não pecou. E isso virou um documento até recente, 1854, né? Até muito recente, fala de história muito recente, né? Então, que os católicos falam, não, Maria é santa. A referência bíblica que eles usam é Maria cheia de graça, né? Lucas 1:27, não é? Uma coisa assim. Fala alguma coisa ali, né? Sei lá. Encontra o tamanho com João Batista lá. Mas, enfim, não tem referência bíblica nenhuma, né? Muito pelo contrário, o que a Bíblia fala? Não há um justo sequer. A Bíblia vai falar isso. Não houve um justo sequer. Inclusive a mãe de Jesus, né? Inclusive a mãe de Jesus, que também não morreu virgem, né? Papa Pio XII, em seguida, um pouquinho mais para frente, em 1950, ele fala a bula Munificentíssimos Deus. Isso que é difícil. Munificentíssimos Deus, né? É o nome da bula. Essa bula, ela falava que Maria foi assunta aos céus. Ela subiu aos céus.
ela foi arrebatada, ela não experimentou a morte. Deus, por causa da sua santidade, a levou. Então, o que hoje os católicos, a igreja católica romana, é ruim falar igreja católica, meus irmãos, porque os irmãos sabem, um parênteses. Sabe o que significa católico? Católico é universal. A igreja é universal, a igreja é universal, a igreja é de todos, é uma igreja só. Na verdade, a gente ia falar igreja romana. A igreja católica romana, sim, são eles, né? Romanismo, que a gente chama, né? Mas a igreja católica, eu creio que somos nós, a igreja universal, a igreja de Cristo, né? E eles falam exatamente isso, né? Que nós não somos a igreja verdadeira porque não foi a igreja fundada por Cristo. Hoje a gente consegue ver que muito contrário, né? A gente é um avivamento, a gente é retorno daquela igreja, né? Fica claro que nós não somos uma religião nova de 507 anos. Fica muito evidente que nós não fomos invenções futurísticas, né? Fica muito evidente que é o avivamento, que coloca o Senhor Deus no seu devido lugar, que só Ele merece a glória, e só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. É isso que é assim que a igreja primitiva cria, né? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, como a gente está vendo o solo escritura. Então os irmãos vê o perigo, né? Dessas bulas, dessas questões entrando, né? Para a gente, a Bíblia é só escritura. Ponto 2, sola fide, né? Rapidamente. O sola fide aqui. A justificação é apenas pela fé, óbvio, né? Muito simples de entender isso aqui, depois de tudo que nós vimos. A igreja, ela ensinava que precisava de fé, mas também de obras. A igreja católica falava, naquela época, precisa de fé, mas também precisa de obras. Então você precisa pagar suas penitências, tem que ser bom, você tem que talvez comprar sua indulgência, né? Peguei, acho que eu selecionei um versículo muito interessante, é um versículo que você não vai encontrar na sua Bíblia, tá? Só vai deixar claro. Vamos pegar esse versículo aqui. Tobias 12:9, né? Na aula de hoje, fala dos livros apócrifos, né? A gente falou isso na aula anterior, na aula do módulo 1, dos livros apócrifos, né? Que são 7 livros a mais que só tem na Bíblia Católica, que foram inseridas somente em 1524 no Concílio de Trento na Contra-Reforma, ou seja, até então, né? Quando Jesus recebe o cânon bíblico do Antigo Testamento, Jesus recebe pronto. O Velho Testamento que você tem na sua Bíblia hoje é o que Jesus tinha na mão. Tudo escrito em hebraico, aramaico, todo já na igreja, a aprovação daquele povo judeu que foi crescendo, preservando as escrituras. As mesmas escrituras que foram achadas lá no Oceano de Quarã, lá, tá tudo certo. Só depois, em 1524, né, com o surgimento desses livros apócrifos, a maioria deles em grego, né, que não é nem aramaico e hebraico, a igreja em 1524 falou, não, vamos colocar isso aqui. Por que será que ela quis colocar 7 livros a mais, né? Um deles, Tobias. Porque olha esse versículo aqui. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. As obras te salvam. As obras te salvam. Então, isso é muito perigoso, né? Muito contrário à escritura. Isso aqui contraria toda a base da nossa fé, toda a outra escritura. Meus irmãos, sabe quem que é o maior intérprete da escritura? Tem que saber disso, né? O maior intérprete da escritura é a própria escritura. A escritura se interpreta por si mesma. Ela é única, ela é muito sólida. Você não pode tirar o texto fora do seu contexto para usar como pretexto. A Bíblia é muito sólida, ela é muito séria. O Espírito Santo, né, faz decantar os nossos corações. Louvado seja Deus. Então esse versículo mostra, né, que a igreja precisava se fundamentar. Mas o que fala a nossa Bíblia, né? A Bíblia do Senhor. Olha lá. Mas vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé nos salva. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por quê? Porque para que ninguém, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Versículo mais claro que isso aqui não tem, né? Para falar sola fide, né? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E a fé não vem de vocês. Até a fé que a gente tem em Deus é dom dele. Ele que nos concede. Isso é muito legal, né? Não é por obras, mas para que ninguém se glorie. Porque a glória é dele. Porque a glória só pode ser dele. Louvado seja Deus pelo sola fide, né? Tá na Bíblia. Sola gratia, somente a graça. A salvação é a obra soberana do Senhor. É o Senhor que opera a salvação em nós, né? É um favor benevolente. Não há nada em nós que atraiu a atenção de Jesus. Eu brinco com meus colegas de escola dominical, eu falo o seguinte para eles assim, bom, quem que acha aqui que hoje veio para ED, tá bem, né? Tá frequentando a mocidade, nossa ideia não é só para a mocidade, mas para a igreja inteira. Quem que tá bem e acha que se morrer hoje vai chegar no céu e vai estar esfregando as mãos assim, eu mereço estar aqui, hein? Afinal de contas, né? Eu, quarta-feira da noite, 8h40 em Campo Grande, para o pessoal de São Paulo aí, que é 9h40 da noite, quase 10 horas, ouvindo um japonês falar sobre reforma protestante. Não, eu mereço estar no céu, né? Não é possível, né? Esfrega as suas mãos. Eu falo para meus alunos, olha, se você está com esse sentimento, você não entendeu o que é o evangelho. Você não entendeu o que é o evangelho. Você não merece estar lá. Todo mundo que estiver um dia diante do nosso Senhor, ressurreto, com corpos glorificados, vai saber exatamente que estamos lá pela graça de Deus e não tem nenhum pingo de mérito nosso. No processo da salvação, Deus entra com tudo, a gente só entra com pecado.
No processo da salvação, a gente só consegue entrar com o pecado. É isso que a gente tem para oferecer. O resto tudo é obra do Senhor. É a graça do Senhor. Né? E todos que estiverem no inferno vai saber exatamente por que está lá. Não é porque Deus escolheu, não. Sabe por que vai estar lá. Sabe o que não merece estar lá. Sabe que merece estar lá. Vai ser assim. Todo que estiver no céu vai render glória ao Senhor, porque Deus, o Senhor me escolheu por sua graça, por sua bondade, por sua imensa misericórdia. Isso é só a graça. Né? Hoje, irmãos, hoje mesmo, eu estava até mostrando para a Bruna antes de começar a aula, né? Nem ia falar isso aqui, mas eu estava vendo um vídeo, né? E cuidado, né? Muitos jovens aí, ou até pessoas, né? Que são teólogos de TikTok e Instagram, que vê a corte de podcast, né? E, já sei teologia. Vê um pastor jovem ainda no púlpito, pegando a Bíblia assim, muito eloquente, muito bonito, que cara que fala bem. Gostaria eu de ter a eloquência desse rapaz. Chegou, jogou a Bíblia na mesa e falou assim: acreditem, meus irmãos. Acreditem, meus irmãos, você tem o mesmo valor que Jesus. Ele joga a Bíblia na mesa. A igreja, aleluia, glória a Deus. Ele falou assim: você é tão precioso que Jesus, que Deus, ele não consegue te comprar. Então ele teve que dar algo de maior valor dele, que é Jesus, para poder te comprar. Então, se você tem o mesmo valor de Jesus, você não pode esperar nada menos do que Jesus tem que Deus tem para você também. É isso que tem encontrado em nossas igrejas. E muitos membros nossos, da nossa denominação, não vê que é uma heresia. Não vê o quão distante nós estamos do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus teve que pagar um alto preço na cruz do Calvário. Ele teve que pagar por conta da hediondez do meu pecado, por conta da podridão que eu tenho dentro de mim, a ponto de Jesus tomar aquele cálice de maneira que ele não queria tomar. E ele fala: Senhor, meu Senhor, por que me abandonaste? Porque Deus não pode com o pecado. A maior dor que Jesus sentiu não é espiritual, não é emocional, mas é a dor espiritual. Porque Gálatas fala que Jesus se tornou maldição na cruz por nós. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça, pelo favor que ele nos dá. Só a graça, em nome de Jesus. Só a graça. Versículo de Isaías 64:6 é muito grande, né? Somos como impuro, todos nós. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Olha esse versículo. Todos nós. Se você acha que você é justo, se você acha que você faz o bem, se você acha que não, eu não sou igual aquele cara. Todos isso aí para Deus é um trapo de imundície. Murchamos como folhas e como ventos. Nossas iniquidades nos levam para longe. Não é possível. Não é possível. É só a graça do Senhor que nos purifica e nos leva para o caminho do Senhor. Toda a glória para Ele. Aleluia, aleluia. Isso aqui nossa, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Solos Cristos, para terminando, Jesus Cristo é o nosso único mediador. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Lá na igreja medieval a gente viu, né, que Maria é uma das nossas mediadoras. Você pode chegar a Deus através de Maria, que é santa e não tinha pecados. Você pode chegar através dos santos. Eles intercedem, mediam também. Embora eles falem: não é que eles mediam. Eles sempre tem, não é isso. Não, mas tá lá, você vê no catecismo tá lá. Eles intercedem, eles mediam. Maria também você consegue chegar a Deus. O que o Senhor Jesus fala? O que Paulo falou sobre isso? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem qual se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Só um mediador, né? 1 Timóteo 2:5-6. Mais do que isso, né? O próprio Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos, eu sou o. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Absolutamente ninguém. Fala isso no contexto de João, conversando com seus discípulos, Filipe e Tomé. Né? Eles indagando ali: Jesus, para onde vais? Vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Louvado seja Deus. Né? Por isso que eu solos Cristo, só o mediador que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E por finalizar, né, meus irmãos? Ficou fácil, solo deu glória. Essa aqui é uma conclusão imediata dos 4 primeiros solas, né? O solo deu glória é a conclusão dos 4 primeiros. Toda glória somente a Deus. Conclusão imediata, porque na igreja romana a gente viu que a glória se repousava sobre o vigário de Deus, né? A ponto de as pessoas curvarem ao Papa, beijarem a mão, né? Foto do Papa na casa, né? Coisas abençoadas que o Papa usou, roubando a glória do Senhor, né? Roubando a glória do Senhor. E nós falamos, né? A glória é somente dele. Até porque, meus irmãos, eu, Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois outro, e não a darei. Nem o meu louvor às imagens esculpidas. O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele tem a glória. Ele pode, porque ele é a glória em si. Glória, meus irmãos, eu vou falar para os irmãos, não é um atributo de Deus. O atributo de Deus é santidade, justiça, o seu poder, o seu amor por nós. A glória é a manifestação de todos eles da maneira mais plena e gloriosa sobre nossas vidas. É a manifestação de quem Deus é. Toda a glória dele, não tem nada nosso, não tem nada que a gente possa atrair. Nós não temos estrutura para aguentar glória sobre nós.
Nós humanos não temos estrutura para trazer glória sobre nós. A glória é dele, porque a glória é o pressuposto da nossa existência. A gente só existe por conta da glória dele. Claro que ele nos criou para termos relacionamento, para andar em comunhão. É claro que sim, é óbvio que Deus é um Deus de amor, mas Deus nos cria por conta da sua glória, o pressuposto da existência. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide sua glória com ninguém. Só lhe deu glória. É o que nós clamamos. Aleluia. Bom, e 5, reflexão para a gente fechar a aula. Eu tenho mais. Olha, eu estou na aula tempo, tem 10 minutos para fechar a aula, para a gente passar para o nosso tempo de reflexão. E eu quero falar dessa reflexão. Será que? Será que? Será que. Aqui são 5 reflexões que eu quero fazer, que a gente pode depois conversar sobre elas, ou alguém quiser compartilhar, ou para deixar de aplicação prática, né? Será que as igrejas têm considerado a Bíblia como palavra revelada, inspirada e inerrante e suficiente? Será que é isso que nós, como denominação Holiness, os 100 anos, temos crido nisso aqui, de maneira concreta? A Bíblia como palavra revelada, inspirada, inerrante, ela não contém insuficientes. A gente tem visto, meus irmãos, eu falo isso com todo amor e com todo temor, uma espiritualidade hoje, e alguns pastores que estão aqui no grupo podem compartilhar isso. Eu compartilho com muitos pastores da nossa denominação isso, os mais próximos de mim, tem familiares, né, meu irmão é pastor. Infelizmente, a gente tem visto uma espiritualidade muito fraca, uma vivência cristã muito infantil e imatura. A fé é baseada muito mais em emoções, em sentimentos, em testemunho de outros, em corte de podcast, TikTok. Às vezes não é nem por experiência que teve, mas experiência de outrem. E a fé vai sendo baseada nisso, naquela que Deus me dá. Se Deus me revelasse, se Deus me mostrasse, se um anjo me aparecer, se eu receber uma visão, e nossa fé vai sendo baseada e construída em cima disso. O que me preocupa muito. Tem muita gente, meus irmãos, eu falo isso com todo amor. É muito bom se mergulhar nos momentos de estudar o que é dom de profecia. É maravilhoso. O dom de profecia, né, depois do dom de mestre que a gente vai tendo, Deus, tem muita coisa que eu estou falando aqui que eu não estava planejando na aula. Isso aqui é dom da profecia para exortar, encorajar e edificar a igreja. Só que tem muita gente que entra nisso, eu conheço pessoas próximas de mim, mais jovens, pessoas próximas que, não, eu quero aprender a profetizar, mas não conhece nada da Escritura. Acha que é uma adivinhação, acha que é uma coisa brincadeira. A Bíblia fala que os falsos profetas são reconhecidos, pode ser mortos se a profecia não se cumprir, ou se levar longe de Deus. Uma espiritualidade pueril, infantil, falta de amadurecimento. A vida é altos e baixos, porque não tem conhecimento bíblico. A fé, tudo isso que eu falei é importante, a emoção, a visão, o louvor. Mas sabe como que nós nos santificamos? Eu tenho falado isso para a nossa célula de maneira muito clara. A santificação, o que é ser santo, né? A Bíblia tem 2 significados de santos. A Bíblia, a gente conhece muito uma delas, e tem lá a santidade de pureza moral, né? Sermos moralmente puros, não nos envolvermos com pecados. Mas a santidade, a santificação, os pastores estão aqui podem confirmar, ela é separado. Nós somos separados, o povo de Israel era separado. Por que as leis do Velho Testamento eram tão separatistas? Não pode comer aquilo, não tem que participar de todas as festas, não pode faltar ao calendário, porque justamente didático. Deus tirava o seu povo. Não, vocês são separados. É didático, vocês são separados, vocês não são desse povo, não, né? Vocês são meus. Nós temos que ser separados, nós temos que ser separados desse povo. E a santificação, o louvor é maravilhoso, o momento de oração e intercessão é maravilhoso, só que você não consegue santificação só com isso. Tem que ter conhecimento da Escritura. Tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Como que nós não vamos ser santos se a gente não obedece os mandamentos, se a gente não conhece os mandamentos? Eu fico um pouco atordoado, porque eu vejo pessoas, anos na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mesmos problemas, mesmos problemas morais, caindo nos mesmos pecados, tendo os mesmos tipos de problema de relacionamento, não amadurece, não cresce, não muda. Isso é terrível para nós, a gente vai fazer 100 anos de denominação. Isso é terrível para nós. Eu falo isso com muito temor, eu falo para começar por mim. Eu demorei muito tempo para entender o solo da Escritura, muito tempo. Eu falo para meus filhos hoje, o que eu mais faço é falar de Bíblia para eles, porque olha, porque o papai demorou muito para entender. E eu sou nascido em lar cristão, fui líder de juvenil até agora. Muito pueril nas Escrituras, muito pueril. Será que nós temos vivido essa espiritualidade que a palavra é revelada, inspirada, suficiente, inerrante? Fica o nosso questionamento, né? Eu sempre falo meus alunos, a célula, a gente precisa de um avivamento bíblico. Eu falo assim, quer um culto de libertação? Vai para a escola dominical da sua igreja. Que a verdade liberta. Quer um culto de libertação? Vai para a escola dominical da sua igreja. A verdade liberta. Será que a gente precisa termos andado só pela fé? Será que a gente anda só pela fé? Muita gente busca santificação por meio próprio. Tem muita gente que anda achando que a fé roda na sua mão. Outro dia eu fiz uma pergunta, irmãos, desculpa se tem aqui o pessoal do Flame, que é a mocidade da minha igreja. Outro dia eu estava num culto, fizeram uma pergunta, eu fiz esse no fim de semana também, né?
passado. Quem é que tem certeza da salvação? Levanta a mão. Levanta a mão sem pensar, sem certeza vai morrer? Não, tem convicção. Quem tem convicção vai pessoal levanta a mão. Irmãos, mais da metade dos jovens não levantaram. Jovens frequentando a igreja, batizados que... Irmãos, o que é isso? Se eu fizer essa pergunta aqui, não vou fazer, mas quem que tem certeza? Se morrer agora, morrer, vai estar com o Senhor? E se sua resposta é não, como que você consegue viver? Eu fico, como que você consegue viver? Porque talvez você está achando que a salvação roda na sua mão. Você acorda salvo, mas você dorme perdido. E não é assim, porque quem segura Filipenses vai falar sobre isso, 1 Pedro vai falar sobre isso. Eu guardo a salvação de vocês. Eu guardo a salvação de vocês na minha mão, porque a fé é eu que dou. Quando nós descansamos no Senhor, nós entregamos ao Senhor, Ele nos capacita a entender isso. Nós temos fé no Senhor, que estamos reinando com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Andamos por sola fide. Temos tentado merecer a salvação. Só que a gente tem tentado merecer a salvação, sola graça. Criamos uma teologia antropocêntrica, meus irmãos. Que a gente só anda por obras, que o homem é o centro da história. Irmãos, isso é muito triste. Outro dia eu vi umas igrejas aí colocando o sucesso da vida cristã no tanto que nós somos liberais em ofertar. E sabe qual que é o problema disso? Muitos aqui, aqui é absurdo, mas muitos não enxergam. Qualquer pregador é bom, não consegue. Se eu falar assim, eu faço 5 pregadores hoje nacionais que estão levando o povo ao engano, não sabe listar, porque não conhece. Isso me dói muito, me dói muito. Só a graça, é favor de Deus. Isso não é libertinagem, não, irmãos. Então Deus me salvou, sua graça não precisa fazer mais nada. Se você pensa assim, não entendeu. Porque a fé é sem obra. Sim, a obras não é só fé, mas a obra é consequência da nossa salvação. Eu faço obras porque eu sou salvo. Hoje, obrigado, pastor Fábio Guerra, pelas palavras. Eu fui muito impactado pela oração e pela força do Senhor. É verdade, meus irmãos. Desde ontem me atacou uma alergia que fechou todo o meu corpo. Minha filha ficou doente, nós batemos o carro. Tem esses problemas de outros tentes aí, a minha vida vai de cabeça para baixo. Ontem, antes de dormir, eu falei para Bruna, vamos orar por tudo que aconteceu hoje, né? Mas essa aprovação nos fortalece. Aí, não, mas Deus, se é da tua vontade, né? Dá um tempinho amanhã para poder preparar a aula normal. Aí de madrugada ela amanhece com febre, dor de garganta, garganta fechada, de manhã a alergia tomando até o meu pescoço, uma coisa terrível, terrível. E, tudo isso acontece na nossa vida. Mas eu quero fazer a obra do Senhor, porque a salvação não é por fé, mas isso é maior do que eu. Eu falo para Bruno, é um privilégio sofrer por essa aprovação que eu tenho esse passado. É um privilégio. Falei isso exatamente, acho que falei para o Alex, mandei mensagem para ele, Alex, pô, de que adiar? Falei, não, imagina, essa aprovação que purifica a minha fé, essa aprovação que me faz, antes da aula, colocar toda a minha força no Senhor Jesus, para que Ele fale, não eu, para que eu me dependa só de Deus e não de mim. É só isso, é didático, é o que a Bíblia fala. Aprovação é para purificar minha fé. 1 Pedro, a tribulação produz perseverança, perseverança, esperança. O caráter provado, a esperança em Cristo Jesus. É isso que a palavra me diz. Só a Escritura, só a graça. E a fé vem, porque nós somos salvos. Então a graça é isso, não é libertinagem, não. Sabe que nós precisamos solo Cristo, né? Muitas igrejas, graças a Deus, eu só não vejo muito a nossa denominação, mas muita igreja aí, muitos pastores, homens ditos pastores, né? Verdadeiros lobos transvestidos de ovelhas em nossas igrejas, levando seu povo dentro da igreja. Se o pastor não tá, a igreja não vai, né? Faz mediação entre Deus e o povo de Deus, usando o povo como massa de manobra, falando que deve fazer, não faz, tem que tirar férias, não tem que, abusando emocionalmente, espiritualmente. É terrível, é terrível. É só Cristo. A igreja, nós temos que entender isso como denominação. A igreja não é dos pastores, muito pelo contrário. A igreja sempre falou isso, ele é um barco, ele não é um motor. Eu sempre imaginei, meus irmãos, que a igreja era tô falando, né, uma coisa a mais aqui, mas é Deus que vai mandando, a gente vai falando, né, pastores, estão aí, né? Mas eu sempre imaginei que a igreja era um ônibus, que o pastor, né, eu tô vendo o pastor Carlinhos Oyama aqui, ele é o motorista, né, o tesoureiro é o cobrador. E nós somos ali que vai sentado ali, né? Eu sempre imaginei assim. E a gente vai criticando o motorista, criticando o cobrador, a igreja não faz isso. A igreja é um barco a remo. A igreja é um barco a remo, que o pastor está lá na frente, só falando direita e esquerda, nós pegamos o remo, e a igreja é nossa, e nós vamos juntos com o pastor. Pastor e membro e ovelha não é clero e o povo. Nós somos um em Cristo. Nós devemos orar pelos nossos pastores, apoiar. É claro que eles vão errar, como nós erramos muito mais. Nós temos uma cultura de maledicência dos nossos pastores, de falar mal, não prega bem, não faz isso, a igreja não me dá. Somos infantis, como leigos, estamos sendo infantis. A nossa denominação não cresce, não é por causa da DC, não é por causa da equipe pastoral, é por conta de todos nós. A igreja só vai ser santa quando nós formos santos. A igreja só vai ser avivada quando o avivamento estiver no meu coração. É sobre isso. É solos Cristo. É esse entendimento, meus irmãos. Desculpa a exaltação. Às vezes, né, a Bruna fala, não fica muito bravo que você não pode, mas a gente fica um pouco assim. E no final, irmãos, glória somente ao Senhor. Sabe que a gente tem dado glória somente ao Senhor?
tenho visto muitas igrejas, irmãos, eu vejo umas coisas absurdas e as pessoas não percebem. Igrejas, para fazer sua propaganda, coloca a foto do pastor no outdoor, segurando o microfone com a mão assim, escrito embaixo, mais de 10 mil curas. Se os irmãos acham que isso é normal, desculpa, com todo respeito. Se isso não é usurpação da glória do Senhor, eu não sei o que que é. Se isso não te afeta, meu irmão, que acha que tá tudo bem, mas para mim, isso me incomoda a tal ponto que me deixa assim constrangido. Como que alguém coloca mais de 15 mil milagres? Desculpa, mas é muito doloroso para nós. Irmãos, eu estava falando com a Bruna, a gente estava estudando juntos. A quantidade de pessoas evangélicas, protestantes, estão voltando ao catolicismo. Depois de tudo que a gente viu sobre o catolicismo, significa que a gente está pior. Significa, primeiro, que eles não entenderam o evangelho, né? Não entenderam isso aqui. Podia ter tido essa aula. Mas, segundo, é porque eles estão sendo expostos a doutrinas que até para o catolicismo faz mais sentido estar lá. É ou não é? É ou não é? E aí eu termino com tudo isso, né? Será que nós precisamos da reforma nos dias atuais? Será que eu preciso ser reformado hoje? Será que todos nós não precisamos passar uma etapa de ser reformado? Eu termino com essa aqui. Igreja reformada sempre se reformando. Era a frase que na época da Reforma Protestante eles utilizavam, né? Eles utilizavam a Eclésia reformada sempre reformanda. Por quê? O que significa isso? Não é que a gente vai tendo novas revelações, não, meus irmãos. É porque a gente tem que voltar às escrituras o tempo todo. A gente precisa observar como que era a igreja primitiva o tempo todo. Ir para o simples. Colocar Jesus Cristo no lugar dele. E Deus exaltado acima de todos, porque ele é o único merecedor de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Ele é o centro de tudo. E nós estamos aí só por causa dele. Igreja reformando, sempre se reformando. Fica essa palavra para nós, meus irmãos. Encerra a aula no tempo exato, 1 hora e 15 minutos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa aula. Eu quero agradecer mais uma vez a EFF por ter me dado essa possibilidade de compartilhar isso com os irmãos. Desculpa, não consegui ver o chat, não sei se vai ter dúvidas depois. Se tiver algum slide ali que eu vou colocar, depois a gente troca, né? Porque, como disseram, tive que fazer isso aqui hoje, correndo, meio doente, mas a gente fez o melhor que pôde e entrega ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por sua obra maravilhosa, por esse avivamento maravilhoso, Senhor, que foi a Reforma Protestante. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia do seu povo. E obrigado porque nós fazemos parte disso, não porque nós merecemos, não porque nós temos mérito, alguma participação nisso, mas é porque o Senhor nos escolheu por sua graça, porque toda a glória do Senhor, não a nós nenhuma glória, nós devolvemos tudo para o Senhor. Pai, ajuda a nos reformar. A nossa denominação completa 100 anos no que vem, Senhor. Que juntos possa haver uma unidade como nunca houve, Senhor, e um avivamento bíblico, um retorno às Escrituras. Nós pedimos isso em seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Devolvo a palavra aí para EFF. Obrigado, irmãos. Prazer. Amém. Muito bom, Code. Então, pessoal, agora a gente vai partir para o nosso momento de perguntas e respostas. A gente não teve muita participação de vocês pelo site lá que foi enviado, mas tem aqui duas perguntas que está em bastante destaque aqui, Code. Uma delas é: onde entra o João Calvino na reforma? Amém. João Calvino, ele é quase o mesmo compatriota, né? Vem um pouquinho depois, eles, o Zwinglio, são reformadores também, eles continuam. Então, Lutero, a gente costuma falar assim, Lutero era um trator, um alemão forte, feroz. Os irmãos não viram essa resposta que o Lutero dava, né? Só alemãozão desse aí para ter coragem de fazer tudo que ele fez, né? Foi passando em cima da escritura e vai falando, vai traduzindo a Bíblia, e vai pregando tudo quanto é canto, né? Então, esse era Lutero, um alemão forte. E, obviamente, ele não teve tempo suficiente para depois resgatar as doutrinas bíblicas e começar a formar uma teologia, né? Então, depois vem o Calvino, entra um pouco depois, junto com o Zwinglio e muitos outros reformadores também, que dão continuidade numa estruturação. Então, de um lado nós temos Calvino, um pouco depois Armínio, né? Que são questões que eles vão se divergir em pontos de soteriologia, questão de salvação. A unidade da fé e o que eles professavam é a mesma coisa da Reforma Protestante. A salvação é só pela fé, é pela graça, os 5 pontos: sola Escritura, né? Sola Fide, sola Gracia, sola Cristo, sola Deo Glória, tudo igual. Né? Alguns pontos de Suader, né, na questão de soteriologia, de que forma que isso dá, que não são temas que a gente chama de temas secundários da fé, que aí vai essa discussão. Nós da Holiness, nós temos provenientes dessa outra linha arminiana, wesleyana, né? Isso aí vai ser papo para outra aula aí, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, vem da linha de Calvino, né? Mas é uma grande discussão que, se a gente não estiver preparado, a gente vai para lugar nenhum, na verdade, né? O que importa é sola fide, sola glória, só a Deus toda a glória, né? Amém.
A outra pergunta também é como os ensinamentos de John Wesley diferem de Lutero. Ah, E aí, sim, pessoal, se, desculpa, opa, pode falar. se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, pode fazer ainda pelo link que a gente vai estar colocando aqui pro Code, beleza? Pode falar, Code. Ah, depois é melhor fazer até presencialmente, né? Pelo link é meio sem graça. Se alguém puder levantar a mão, participar, né? Não precisa ser só pergunta, não, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer um comentário, né? Só assim, se for criticar, né? Falar tá errado e tal. Então, assim, só muito amor nas palavras, né? A gente tenta o melhor. Às vezes eu sei que são mais de 200 pessoas, aí a gente não agrada todo mundo, né? Mas é assim, só amor nas palavras, né? Mas qualquer comentário, né? Aquele que puder acrescentar e falar, fica à disposição. Eu tô aqui para conversar. Bom, a pergunta é essa questão de John Wesley, né? John Wesley, né, ele não é considerado um reformador. John Wesley muito tempo depois, né, 1800, né, ele faz parte daquele grande revivimento que teve. John Wesley, por incrível que pareça, um paralelo muito grande com Lutero. Como que acontece? Quando ele vê o mesmo versículo bíblico, o justo viverá pela fé. John Wesley também tinha um medo muito grande de ser salvo ou não ser salvo. Certa vez John Wesley entrou num navio com os moravianos, né, que era um grupo bem rigoroso assim, e ele estava nesse navio indo fazer uma missão, e esse navio começa a afundar, começa a ter tempestade assim, e os moravianos todos calmos, assim, ó, cantando louvores ao Senhor. E John Wesley fala: Meu, se eu morrer agora, não sei se vou pro céu. Isso intriga muito esse missionário. Ele volta para sua casa, vai falar com seu discipulador, fala: Meu, e aí, esse povo aí, essa certeza, né? Aí John Wesley vai e vê esse versículo mesmo de Lutero, né? A justificação vem pela fé. E ali ele começa um grande avivamento, né? Orando com os joelhos no chão, dizendo: Senhor, faz de novo. Né, os avivamentos, faz de novo, né? E vem um grande avivamento, muita conversão, né? Ele andava muito com George Whitefield, aí é legal fazer uma história também. George Whitefield era um companheiro dele, muito próximo, eles pregavam juntos, e uma hora do caminho eles se dividem no caminho. Não que eles brigaram, tá? Não foi como Paulo e Barnabé, não, né? Paulo e Barnabé teve uma briga até mais feia lá em Atos dos Apóstolos, né? George Whitefield de John Wesley, eles falam, bom, a gente entende algumas coisas diferentes. O que era exatamente isso? John Wesley era arminiano, George Whitefield era calvinista. Né? Então eles tinham pontos em comuns ali na parte de soteriologia, questão de salvação. E aí eles vão, pregam, vão cada um. E um dia alguém foi provocar os dois. Chegaram para Whitfield e falaram assim, primeiro John Wesley, né? Chegaram para John Wesley e falaram assim, John Wesley, você acha que você vai... vamos contar primeiro do Whitfield. Primeiro Whitfield. Whitfield, será que você vai ver John Wesley lá no céu? John Wesley lá no céu? Se você morrer, você vai ver John Wesley no céu? Tipo assim, ele é o homem mais santo que eu conheço. Com certeza. E eu gostaria que ele pregasse no meu velório. E John Wesley pregou no velório de Whitfield. Aí perguntou pro John Wesley, se você encontrar o Whitfield, será que você vai lá no céu? Aí o John Wesley falou, não. Não, acho que não vou ver, não. Aí todo mundo, sabia. Ele falou, não, é porque esse cara é tão santo, ele é tão santo, que ele vai estar tão próximo de Jesus, que eu acho que não vou conseguir vê-lo. Essa foi a resposta de John Wesley. Então, assim, você vê que essas discussões, só esses crentes modernos de internet que, mais uma vez, né, um síndrome de conhecer pouquinho e começar a discutir qualquer coisa, né? E ficar mais preocupado em instigar briga e contenda do que isso é baboseira, meus irmãos. Isso é baboseira, né? Mas John Wesley foi esse avivalista e ele criou o movimento metodista mais para frente, né? E fruto desse movimento metodista, com o tempo, né, chega até, deságua até a nós, Holiness, né? Mas isso é uma aula para outro tempo. Eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para dar essa aula, tá bom? É isso, meus irmãos. Alguém tem algum comentário, alguma coisa que eu possa, né? Não sei, acho que não vou conseguir responder tudo, né? Senão a gente vai encerrando por aí. Se bem que acho que a aula está O marcada até mais 25 pessoal, minutos, né? o pessoal tá pedindo se você tem alguma indicação de um livro que conta a trajetória da igreja até os dias de hoje, além da Bíblia. Cara, não sei se eu tenho aqui agora, mas eu posso indicar depois tem vários compêndios aqui, mas eu vou indicar certinho no livro. Depois eu trago uma relação de indicação de leituras que eu baseei isso aqui, vai ficar mais organizado, pode ser? Vai ficar mais facinho. Beleza. Mas você sabe que É, tô dando spoiler aqui para os irmãos, né? Nem sei se eu podia, viu, FF? Mas eu tava montando exatamente isso, sabe? Eu tava montando a genealogia desde Adão e Eva até a Holiness do Brasil. A construção da nossa igreja chega até agora. Era uma coisa que me intrigou muito, eu tava fazendo esse trabalho. Eu tô devagarzinho, né? A gente tem muita coisa para fazer. Mas é um tema que me interessa muito. maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como é que a gente está de tempo? Ainda tem tempo, Alex? Bom, então vamos para mais uma aqui.
Preciso obrigatoriamente espalhar a palavra verdadeira do Senhor aos católicos ou outras igrejas que fogem da palavra, mesmo que cause discussão? Desculpa, pode, eu estava lendo os comentários, eu queria agradecer os comentários, muito obrigado. E eu não vi você falando, desculpa, pode fazer de novo? Aqui, preciso obrigatoriamente espalhar a palavra verdadeira do Senhor aos católicos ou outras igrejas que fogem da palavra, mesmo que cause discussão? Ah, isso é questão de maturidade do pregador da palavra, né? Isso é muito interessante. Eu gosto muito, assim, de um cara que eu tenho como referência, né? Acho que muitos aqui também têm, Hernán Dias Lopes, hoje um grande pregador da palavra, né? Visitando mais de 1.500 igrejas ali. E ele fala assim, ele é de igreja presbiteriana, mas ele é muito mais convidado para a igreja assembleia. Isso é muito engraçado, né? Ele falou assim, a metade dos meus convites vem de igreja assembleana pentecostal, não é nem arminiana, é pentecostal ali e eu tenho que ir lá pregar, né? Provando que o evangelho é um só. Quando nós falamos a verdadeira exposição bíblica da palavra, né? Então são três pontos para a gente for espalhar a palavra, que eu tenho entendido, né? O primeiro, como que vou responder da seguinte forma agora. João, se você pegar João, você pode anotar isso que fez a pergunta, João 13 a 16, são as últimas orientações de Jesus antes da crucificação. Né? João 12, ele conta depois da ressurreição de Lázaro, que foi o último milagre registrado. João 13 começa as últimas orientações de Jesus. Então, a gente vê até de cor João 13 a 16, afinal de contas, foram as últimas recomendações que ele deu para os seus discípulos. Né? E João 17 já é a oração sacerdotal de Jesus, João 18 já começa a parte de crucificação. Então, João 13 é interessante que quando ele começa das últimas orientações, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Isso é muito chocante, né? Ele vai servir um Deus. Primeiro que João 1 a João 12 prova-se que ele é Deus. Prova-se que ele é Deus. Faz muitos milagres, vai tudo, né? Ele fala, eu sou. 7 vezes ele fala, eu sou. E não fosse mais possível, ele fala assim, não, antes de Abraão existir, eu sou. Então, mesmo eu sou lá do Velho Testamento, né? Ele é Deus. Em João 13, ele vai lavar o pé dos discípulos. Isso é muito intrigante, porque ele lava, inclusive, o pé de Judas. Isso é muito interessante, né? Aí que Judas sai e dá as suas orientações para os discípulos. Primeira orientação, então, que ele dá, Jesus veio para servir. Nosso intuito do nosso coração para falar com qualquer pessoa é a disposição do nosso coração. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Você vai saber o tempo de falar se isso estiver no seu coração. Eu amo tanto essa pessoa, que ela é a pessoa mais importante para mim hoje. Quem que é a pessoa mais importante para você hoje? É aquela que está diante de mim. Hoje, as pessoas mais importantes de mim são essas 158 presentes online. Vocês são as pessoas mais importantes para mim. E eu realmente, antes de começar isso aqui, a Bruna sabe, nós tivemos um tempo de jejum e oração. Não estou falando aqui para expor, não. Porque senão eu não consigo amar. Porque se for dependendo da minha força, eu não consigo amar vocês, eu não consigo estar aqui, eu não, porque nada vem de mim. Ah, mas o Code é muito. Não é. Se os irmãos me conhecessem, eu sou ruim. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso de Deus, o Espírito Santo tocando e moldando esse coração de pedra, me dando uma disposição de carne. E só através da oração e Deus moldando meu coração. Então tem que amar vocês primeiro, orar por vocês. Eu falei para o Alex, me dá a lista de alunos. Então, primeira questão, a questão é a disposição do coração. Jesus serviu antes de falar qualquer coisa. Jesus serviu antes de falar qualquer coisa, né? Então, Jesus ama e depois está pronto para dar o discurso, né? A verdade, apresentar a verdade. Ele vai apresentando a verdade, né? Acho que essa seria a resposta. Muito bom, mano. Bom, então, é igual o Code falou, a gente vai estar deixando no grupo aberto para vocês também, se forem surgindo dúvidas e tal, vocês podem estar colocando lá no grupo do Whats e daí o Code vai respondendo, beleza? Depois mesmo dessa aula que a gente teve aqui, vai ter o tempo para vocês digerirem melhor, né, tudo que foi falado. E aí, se surgir alguma dúvida, podem mandar lá que o Code vai estar respondendo, beleza, gente? Então, a Guiana, tá com você agora. Boa noite. Glória a Deus, né, por essa aula. E agora a gente vai passar por um tempo de avisos. Então eu peço que todo mundo aqui preste bastante atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, ó, primeiro aviso. Logo após que a gente encerrar essa aula aqui, lá no grupo a gente vai enviar um formulário. E o que que é esse formulário? É as perguntas que o Code criou para vocês, baseado no conteúdo de hoje. Então, se vocês preencherem, fizerem tudo certinho lá, a gente vai enviar para vocês o certificado da aula. Então, a gente só vai conseguir enviar o certificado para aqueles que fizerem o formulário, responderem as perguntas.